inshallah, com a língua árabe. Eu pedi para vocês escrever para mim, para o Sandro. Durante 3 aulas a gente vai permitir que as pessoas errem um pouco, mas depois a gente não vai permitir. Todo mundo tem que trazer um caderno, escrever o que é caderno em árabe, e uma caneta ou um lápis, e o livro que vai ficar aqui escrito o nome, que é a Leila. Inshallah, ela vai administrar isso. Sempre nós devemos deixar o livro aqui para garantir que ninguém esqueça o livro na casa dele e vem para cá. É importante a gente estudar um livro. A língua árabe, a gente vai começar sempre, inshallah, com 10 letras que temos durante a semana. 10 letras e 10 nomes. Vamos memorizar 10 nomes e aprender a pronunciar. Não apenas decorar, pronunciar corretamente as 10 letras. Escrever como se pronuncia e o significado. Sim, das letras não tem significado. Nós vamos falar das 10 letras. Não equivale como se fosse um A, B, C, D ou não? As letras do alfabeto árabe. Então elas têm um significado. Não. B, C, D. Sim, tá bom. Mas não tem o significado, como significa uma palavra, um nome. Não, eu sei. Assim, o A é o A. A. Equivalente no alfabeto português. Isso. Porque assim, o A é a letra A. Agora o A pode ser aplicado em várias palavras. Sim, sim. Entendeu? Comparável, Isso. equivalente. Analogia. Isso. Então vamos começar com 10 letras hoje. E nós vamos pedir para a Leila explicar para a gente se ela desenhou a boca. Não. É apropriado. Então, a Leila vai desenhar a boca no computador e vai distribuir para todo mundo. Eu pedi para a Leila, a gente vai apagar daqui a pouco, só explicar para elas e para ele que normalmente até os próprios árabes atuais, eles não conseguem pronunciar as letras corretamente, por um motivo único. Não sabem o lugar que deve usá-lo na boca para pronunciar essa letra. Igual um brasileiro que não fala tábua, ou fala tauba. Entendeu? Vocês entenderam a diferença? Eu tenho um funcionário que não fala tábua, fala tauba. Talvez ele não, sei lá, ouviu, nunca escreveu. Então ele não sabe onde está a posição da letra, se é tauba ou tábua. Regionalismo também, né? O árabe também tem isso, né? No Líbano fala de Tem, mas nós não estamos falando da língua árabe correta, clássica. O Fusha. É o Fusha. O grande motivo da pessoa não saber, eu falei de exemplo ontem, a maioria das narradoras de TV libanesa, nenhuma delas fala ó, todo mundo fala cá. Cara, os palestinos, por exemplo, na Palestina, difícil eles conseguirem pronunciar o ó. Se você não é ó. Difícil, eles não sabem pronunciar o ó. Fala cá. Isso, para um muçulmano, significa muito. Por quê? Tudo tem relação. Por que significa muito? Porque a língua árabe pronunciada corretamente significa a preservação do Alcorão. Se não souber falar a língua árabe correta, porque há um trabalho imenso no mundo, imenso, para que os árabes não saber nada da língua árabe. Então, nós, os muçulmanos, devemos proteger a língua escolhida por Deus. Não que era melhor que as outras línguas. Não, escolhida para se comunicar só. Para entender melhor a proclamação ao pedido de Deus com a gente. Para entender melhor só. Para não se perder como se aconteceu. Porque Deus revelou a Bíblia. Deus revelou o Torá. E por causa das línguas, se perdeu. A Bíblia e o Torá não são livros que têm diferentes ordens do Alcorão. São a mesma coisa. Só que se perdeu porque a língua que se perdeu. Porque a língua não existe. O aramaico, cadê o aramaico? Não tem mais. Só tem uma cidade no mundo, na Síria, chamada Setnaia, que fala aramaico. Só. Mas em Israel eles falam de que? Hebraico. Não, mas peraí, você falou aramaico. Não, e o Torá? O Torá é hebraico. Isso. Ó, primeiro, vamos colocar, tem que entender a língua.
Sem, filho do profeta Noé. A língua dele, samita. A samita se dividiu em 3 línguas: hebraico, aramaico e árabe. Um exemplo. Quem sabe que é a palavra Yom? Dia. Yom se escreve assim. Em todas essas 3 línguas significa dia. Ainda tem algumas ligações entre eles. Muitas. Shabbat, Sabbat. Ahad, Ahad, Ahad. Então, todos os nomes dos dias, hebraico e árabe, é a mesma coisa, e aramaico. Mesma coisa. Entendeu? Porque a origem da língua, porque samita, todo mundo acha que a arca de Noé se estabeleceu na Turquia, mas não é. Alguns falam que é na Palestina. Tá? E por isso que a língua samita se dividiu em 3 línguas. Tá? É importante entender isso. Tudo bem, a gente não vai começar com as letras, mas isso é poucas pessoas que sabem isso. É só quem estuda a origem da língua mesmo, entendeu? Agora, ó. Aramaico. Samita, o que é a língua? É a língua do Sam, que é o filho do Noé, o profeta Noé, entendeu? E desse samita, Veio, se dividiu a própria em 3. língua samita criou 3 novas línguas. É. Igual o latim, português, italiano, francês. Ó, observe comigo só isso, por favor. Depois que vocês terminarem. Eu vou escrever com uma letra melhor, porque a lousa não está ajudando muito. Você escreveu em árabe é o nome dele, né? Isso, só que tem um objetivo. Ó, para você ver a letra A, tá? B, Re, Ye. Só mudou de posição. Então a origem da língua é o mesmo. Só a região que foi mudando a pronúncia. Mas a origem da língua é o mesmo. Mesma coisa aqui. O A. Mudou com a pronúncia com o tempo, foi falar Larami. Mas a origem é Arami. Origem Arami. Então, mas mudou para A, né? Porque eles não sabiam pronunciar o A. Entendeu? Como aqui, você fala A, Felipe. A. Fala Jussara A. Tá vendo? Ela não conseguiu pronunciar o A. Então, mudou por causa disso, tá? Isso que muda a informação. Muda muito a informação. É igual o R. É. A gente também é horrível, o R e o M. Né? Pra falar Ra. Então, por isso que eu quero que vocês entendam. Deus quis conservar o Alcorão na língua árabe para não mudar o significado. Não porque a língua árabe é uma língua abençoada e a língua inglesa é uma língua amaldiçoada. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Por que não vão aprender a língua árabe? Por que a gente não pega a tradução do português e acabou? É importante entender isso. Porque Deus quer, já que foi modificado muitas vezes, a minha revelação, essa revelação eu quero conservar ela na origem. Só isso. Não significa que a língua árabe é uma língua abençoada e a língua hebraica a língua amaldiçoada. Não é nada disso. É para conservar a origem, para você entender o mesmo. Que eu entendo, a Leila entende, o Sandro não entende. Entendeu? É importante entender isso. O Ra, esse Ra, o A
não tem aqui porque só é uma fatha, que é um acento, e o me mudou, era B, o ye e o ye. Então, dá para perceber que o nome é o mesmo, das três línguas, porque tem a mesma origem. Entendeu? Só foi mudando a tábua para tábua. Só mudou isso. Eu quis explicar o tábua, porque tem alguns que falam diferente ainda mais. Porta. É isso. Eu fui mudando por causa disso, tá? Então, deu para entender agora a origem da língua, né? Árabe. Oi? Eu não desenhei a boca, porque eu queria saber como que o senhor ia fazer. Porque eu tentei fazer o desenho em casa, mas aí colocando as letras, uma letra ia acabar ficando por cima da outra. Então, porque tem aí- várias que saem do mesmo lugar. Então, Ótimo. por isso que eu não trouxe o desenho. Não tem entendeu? problema. O importante é que você tentou. Mas a gente vai agora explicar. Então vamos dividir as letras. As letras que eu dou hoje, vocês colocam uma coisa. Amanhã você faz outro desenho e coloca essas letras que a gente vai aprender no lugar certo na boca. Tá, outro desenho. Sempre um desenho novo. Sempre um desenho novo vazio. Vocês fazem um desenho vazio, todo mundo. Todos vocês fazem um desenho vazio. E esse desenho vai ser usado 5 vezes. Cada 10 letras vai ter espaço e a gente vai usar. Porque tem que saber o fé como é falado. Fala fé. Fé. Fé, tá? Agora fala pra mim fé. Fé. Não, fé. Fé. Não, tá vendo? Fala. Fé, Hã? fé, Não usa o lápis. Fé. fé. É isso. Entendeu? Por que eu falei fé? Para saber a posição de cada letra. Por quê? Eu vou dar dois exemplos. Eu vou dar 2 exemplos. Tá vendo? A mesma letra, a mesma palavra, o mesmo desenho. Só que aqui tem a letra diferente. Nós vamos usar o Ayman hoje. E a Boaca. O que está escrito aqui, Ayman? Filme. O que é filme na língua árabe? Filme. Filme, tá? Film, o que é film? Ferido. Film, ferido. Se você não souber pronunciar a primeira letra, que é essa, ninguém vai entender, vai mudar o significado. Entendeu? Por que a gente tem que saber a posição, a pronúncia? Tem que começar no saber a posição de cada letra árabe na boca. Entendeu, Lê? No árabe também tem uma armadilha do tipo assim. Em português nós temos uma palavra que ela se escreve, só muda uma letrinha, mas o significado dela é totalmente diferente. Sim. Por exemplo, assim, ó. Concerto e concerto. Concerto com C é coisa de... Música. Concerto com S assim, é coisa de concertar. então. Mas em árabe tem alguma armadilha também assim? Tem, diferente. Mas você vê que eu falei, ó, concerto. Quer dizer, de pronúncia não tem diferença. Só vai ter diferença a maneira como, na hora que eu falar, na hora que eu estiver conversando e aplicar essa palavra. Existe isso. Existe isso também? Existe de uma outra maneira. Ó. É que tem os acentos que é chamado Dhamma. Não, esse é diferente. Ó. Não, mas existe esse muda. Você só vai entender a forma da escrita através do exemplo. E o Kabi Aí e você vai saber que é o Arbi, concerto. né? Um exemplo. Não, aqui muda a letra toda, tem ainda mais, como ele falou. Mas aqui, ó, tem o que muda em árabe, o que identifica a palavra é os acentos, tá? E kasra. Tipo, essa chama Dhamma, esse aí é um acento, não é uma letra. Isso aí chama Fatha, Shadda, isso aí nós vamos ter. Agora nós estamos entendendo o que é a língua árabe, é bom entender isso. Isso chama kasra. Igual, eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, coloquei isso, tá? Coloquei isso. Então, essa K, la. Só que coloquei aqui Dhamma, quer dizer, come, kul, come. Aqui, kal, significa cansado. Entendeu? Então só muda por conta do Acento. O acento. acento. Então, identifica o que tem a mesma pronúncia e as mesmas letras.
O acento em árabe é algo muito importante, entendeu? Faz o Omar falou para uma pessoa, o califa Omar, vai esquentar os reféns. Ele matou, mas só porque usou acento diferente. Ele matou 30 reféns, homem, por engano, entendeu? Então, é importante aprender a língua. Por isso que um juiz, uma pessoa importante, um presidente, não pode errar na linguagem. Porque as pessoas vão fazer coisa errada, errando com a pronúncia, entendeu? مثال واضح مع الاستعمال في بس هذيك في ياء وبدون ياء. هذا عدول؟ كسرة لا مثلا نفس في البرونانس يعني في هي وفي هذيك هيك. بس بنفس إيه. اللفظ وعملنا بنفس اللفظ ما تغير اللفظ معي إيه. في سياق الحديث بس هي فيها حرف زياده، هذيك ما فيها حرف زياده، تغير الحرف بس بالسي وبالاس، عرفت كيف؟ Então, está dizendo outro na língua árabe, são duas letras que muda também o significado, só que a pronúncia é a mesma, tá? Só que aí tem letra diferente, tem letra que é diferente. Tá bom, então, para a gente não tomar tempo de outra aula, nós vamos aprender, eu vou dar 10 letras, eu quero que vocês, por favor, na aula que vem, colocar, ela vai passar para vocês o desenho da boca, até existe vídeos no YouTube, que ela tem o link deles. Ela que administra essa aula, eu sou apenas o professor aqui. Então ela vai passar para vocês, ela vai pegar o contato de vocês, vai passar para vocês, inshallah, o desenho da boca. Cada um, na semana que vem, eu vou ver o caderno de cada um e vai explicar para mim e ele vai falar, vai pronunciar também a letra, tá? Então nós vamos pegar, inshallah, 10 letras e 10 nomes para decorar. Vocês preferem Sandro e Leila, e Jossara, vocês preferem, a gente vai decorar 10 nomes hoje. Inshallah, vou dar 10 nomes para vocês. Vocês preferem, não, nós vamos começar assim, corpo do ser humano, carro, cozinha, casa. Coisas básicas. Então vamos começar com o corpo do ser humano ou casa? Acho que pode ser um corpo do ser humano, né? Corpo do ser humano. Vamos começar com as Nariz, letras. boca, essas coisas, né? É. Acho que fica mais fácil pra gente saber Isso. o que a gente é depois, né? Mas essas palavras vão envolver as 10 letras que você vai dar, certo? Não. Não necessariamente. Nome é nome, letra é letra, tá? Mas não seria interessante ter um exemplo de cada letra que você vai dar? Então, Vai passar de qualquer jeito. Olha, deixa eu falar uma coisa. É de uma coisa que eu acho muito errado, escrever a letra, escrever do lado dela em português como pronuncia. Isso atrapalha a mente. Não é certo isso, tá? Escrever Aleph e do lado dela A-L-A-F. Não. Aleph é uma letra independente de uma outra língua que deve ser decorada daquele jeito lá, desenhada na nossa mente daquele jeito. Entendeu? Não escreve como se pronuncia, porque toda vez que você vai lembrar Aleph. Não. Decora ela do jeito que ele é. Entendeu? É melhor isso. Cria independência. você decore apenas o fim. Sim. Vai conseguir. Decora a imagem, A imagem. fotografando a letra. Imagem. Fotografando a escrita até dá, mas casar com o som. Vai casar. Se você tentar, vai casar. Se você conseguiu com Aleph em português, você vai conseguir aqui também. Tá? tem esse vídeo. Tem os vídeos também. Tá? Você vai achar. Então, eu quero que a Leila fala para mim essa letra, por favor. Aleph. Aleph. Ale Ba. 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 ba acabou a cama, hein? Lازم É bom, تخلى. fala pra gente ouvir a sua. ba É. ba Tá. Tá. مكرم Dá. ما شاء الله يسر Dá. ta Tá. Cá. não fala Leila de novo Tá. 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 Hum. Sa. لا Tá. isso Tá. isso É igual. معبادة Tá. olha